Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu te peço que nos ilumine com a sua sabedoria e que nos cubra, ó Pai, com a sua graça, para que possamos, Senhor, aprender e conhecer mais e mais de Ti. Amém. O estudo de hoje é a lição 11, com o título de A Depressão por conta da decepção consigo mesmo, experiências de Pedro, quando os baixos da vida nos ameaça sucumbir. O texto básico está em Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, mas eu peço aos irmãos que leiam também suas Bíblias, Lucas, do capítulo 22, versículo 54 até o 62, para que vocês compreendam um pouco melhor sobre esse acontecimento, né, que ocorreu na vida de Pedro. Bom, a nossa vida, ela é feita, né, de altos e baixos, né? É como se tivéssemos em uma roda gigante. Uma hora nós estamos nos altos da vida, outra hora estamos nos baixos, e isso ocorre com cada um de nós, né? E em algumas pessoas, quando estão nos altos da vida, onde tudo vai bem, família, amizades, trabalho, saúde, glorificam a Deus por toda a sorte de bênçãos que vivem. Outras pessoas acabam até se distanciando de Deus devido a essa aparente abundância e calmaria, né, que estão vivendo, e também por se esquecerem, né, da dependência que devemos ter por Deus. Em contrapartida, alguns indivíduos, quando estão nos baixos da vida, aproximam-se mais de Deus porque reconhecem o quanto Deus é importante e necessário em suas vidas. Outros indivíduos, nesses momentos difíceis, esquecem o quanto Deus já se fez presente e o que já fez por eles, né? E deixam-se levar pelas circunstâncias adversas e perdem o autocontrole de suas emoções e de suas ações. E foi mais ou menos isso, né, que aconteceu com o apóstolo Pedro, em algum momento da vida do apóstolo Pedro, que nós iremos estudar durante a lição. O versículo base, né, do estudo da lição é Lucas 22, 61 e 62, que diz assim: O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Estamos estudando um acontecimento na vida de Pedro, né? Onde é possível perceber que trata-se de um caso típico de depressão moderada, seguido de senso de inutilidade e culpa, né? Esse episódio encontra-se em Lucas, capítulo 22, do versículo 54 até o 62, né? Logo após, né, Jesus ter sido já açoitado, né, já estava muito ferido, Pedro, ele acompanhava, né, ali Jesus mesmo, que assim, um pouco de longe, né, ele ficava acompanhando o que estava acontecendo com Jesus, apesar de já tê-lo negado. E é interessante, né, a gente ver essa parte do versículo, porque fala que Jesus olhou diretamente para Pedro. Era um longe, mas não era tão longe assim, né? Porque se Jesus conseguiu olhar diretamente para Pedro, significava que não estava tão distante assim. E aí entra uma pergunta, né? E cadê os outros apóstolos nesse momento? Os discípulos, né, que eram sempre, havia uma multidão de pessoas antes que acompanhava Jesus, e onde foi parar todas essas pessoas? Estavam também, né, refugiadas, escondidas, né, com medo. E a gente vê essa parte da vida de Pedro, mas essas outras pessoas também não estavam acompanhando Jesus ali também, né? Também estavam ali recolhidas, resguardadas, e Jesus naquele momento vivia aquele ato ali de abandono, né? E de solidão também, né? Então, nós vemos assim essa questão da depressão moderada, né, de Pedro,
após ele ter feito realmente essa negação, né, ter negado a Jesus e esse sentimento de culpa, né? Ele estava se sentindo ali culpado, né, inútil, infiel, porque ele tinha dito, né, que ele estava disposto a ir com Jesus até para a prisão ou para a morte, né? E aí o apóstolo Pedro ele se vê nesse momento desafiador em que a sua convicção de outrora acabou se transformando num ato de fraqueza, né? Em que seu medo assume o controle e gera a sua omissão carregada ali de covardia. Ele se vê acuado e ele nega realmente Jesus por 3 vezes, né? Como se não houvesse nenhuma relação, né? Ali entre eles, né? E você vê assim que ele acaba negando, né, Jesus, né, pelo qual, né, o Salvador pelo qual ele próprio já havia deixado tudo para trás para seguir, né, quando Jesus faz o convite, né, e ele segue, deixa tudo para trás, e você vê que nesse momento ali de fraqueza, né, por ele ser, né, claro, um ser humano e é suscetível a essas emoções, ele reage dessa forma e acaba abandonando, né, Jesus ali naquele momento. Mas nós vemos aqui que isso é algo que aconteceu com o apóstolo Pedro, mas que pode acontecer com qualquer um de nós, né? O importante é reconhecermos ali esse erro, assim como Pedro reconhece depois e toca, né, o seu ministério. Ele vai recuar também, a gente vai ver no decorrer da lição, que em algum momento ali da vida ele recua, mas depois ele se arrepende e ele toca o ministério e é um homem muito usado por Deus, como já conhecemos a história de Pedro. O importante é que quando nós pecamos, reconheçamos que pecamos, vamos pedir perdão ao Senhor e aí tocar a nossa jornada, a nossa caminhada e seguir com o nosso ministério e nossa missão, assim como Pedro. Tópico 1. Seguindo Jesus de longe. Diz o texto que quando Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe. Na hora da provação, não pensou 2 vezes, negando a Jesus, como se nega a alguém a quem não se ama. No entanto, Pedro o amava, e o olhar de Cristo fez com que o seu coração se entristecesse. O choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, de fraqueza, de uma série de reações humanas bem pertinentes quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constata que está fraco. Esse choro revela tanto a Pedro como a nós mesmos o quanto somos vulneráveis. Pedro, ao afirmar a Jesus que iria até a morte com ele, criou dentro de si a ideia de que seria o discípulo acima de qualquer coisa, uma espécie de amigo perfeito que jamais o abandonaria. E certamente ele acreditava piamente nisso. Só que ele fracassou. Não sabia o apóstolo que nem sempre somos tão fortes assim. Nós podemos, né, até tentar manter uma solidez emocional, porém, como somos seres humanos, somos suscetíveis a mudanças emocionais devido a gatilhos disparados por situações adversas e difíceis. Por isso, ficamos frágeis e sujeitos a errar, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que percebeu que pecou para com o Senhor. Nós também podemos errar e também pecar contra Deus. Só Jesus é o amigo perfeito, fiel e que nunca falha, né? Vamos ver aqui em João 15, versículo 13, diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, assim, nós somos suscetíveis a errar. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem direito de ficar errando o tempo todo, né? Ficar pecando, não é isso. Nós temos que nos policiar, temos que ter essa consciência, né? Mas para isso a gente precisa estar mais alimentado, né? A nossa fé,
A gente precisa alimentar nossa fé com mais leitura bíblica, com conhecimento sobre Deus, um relacionamento estreito com Ele. Mas para mim ter esse relacionamento com Ele, estreito dessa forma, de uma amizade, né? Eu preciso conversar com Ele. Eu converso com Ele através da oração, né? Eu medito na Sua palavra, eu oro e jejuo, né? Então, só através dessas ações é que eu consigo fortalecer o meu espírito. E fazendo isso, eu vou conseguir me blindar um pouco mais a respeito de eu cometer pecados. Mas não significa que eu não vou pecar, porque nós estamos vivendo aqui nesse mundo, né? E estamos na carne ainda. Então, há uma briga constante entre o espírito e a carne, mas nós temos que fazer por onde nessa luta quem vença seja o espírito. Mas se nós pecarmos, o importante é que a gente se arrependa, a gente reconheça, peça perdão a Deus e continue na caminhada. Porque Deus espera realmente que a gente continue caminhando, adorando, servindo a Ele e levando adiante, né, o ID, né, de pregar a palavra, que essa é realmente uma comissão, é um comissionado, uma missão que é para todos nós, e Deus espera isso de nós. Vamos seguir então no decorrer agora da nossa lição. Tópico 2. Tópico 2. A inutilidade e a culpa de Pedro. Pedro havia deixado as redes para ser, mediante o convite do mestre, pescador de homens, né? Podemos verificar essa passagem em Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 20. Daí para frente foram momentos de discipulado autêntico com Jesus, longas viagens, convivência intensa, observação de sinais e maravilhas, muitos erros, muitos acertos, tudo capaz de construir no coração de Pedro uma paixão muito grande por Jesus e pelo seu reino. Só que por conta de um erro, de um pecado, Pedro tropeça, sente muito e volta a ser pescador de peixes, ou seja, ele volta ao começo. Era pescador de peixes, tornou-se pescador de homens, mas por conta do sentimento de inutilidade e de culpa, voltou a ser pescador de peixes. Sua tristeza foi tão aguda que o fez abandonar o maior projeto de sua vida. Bom, nesse momento aqui nós estamos vendo uma parte, né, da história de Pedro, do momento que Pedro estava passando. Foi logo depois dele ter negado Jesus, né, e ter ficado muito entristecido, muito envergonhado, decepcionado consigo mesmo, porque ele não foi fiel à fidelidade, ele não conseguiu provar realmente a fidelidade que ele tanto queria para Jesus, né, e ficar com Jesus até o fim. Então, na cabecinha dele, eu acredito que ele se sentiu indigno de levar, né, a essa missão, né, de ser realmente pescador de homens, né, que Jesus havia feito esse convite proposto para ele. É claro que foi um momento que Pedro passou, porque nós sabemos que Pedro ele foi o apóstolo mesmo de Jesus e ele pregou e ele fez muitas obras, foi um homem muito usado, né, para levar a palavra, para libertar pessoas, né, do pecado, enfim, ele fez muitas coisas e a gente sabe que aquele momento foi um momento que foi logo depois que ele pecou, ele estava muito mexido emocionalmente pela culpa, mas ele conseguiu passar por isso, né, com a graça do Senhor Jesus e porque no coração dele aquela sementinha estava plantada, ele realmente amava muito Jesus e amava o reino, a missão. Então aquilo foi momentâneo, né? E assim, isso mostra assim, né? O apóstolo Pedro, um homem escolhido ali, né, a dedo por Jesus. Isso mostra que isso pode acontecer conosco também, né? Quantas vezes isso não ocorre, né? De uma forma parecida, né? Uma forma semelhante conosco. Quando nós, por exemplo, começamos um projeto, né? Seja na nossa vida, né, espiritual, né? Nos nossos trabalhos, né, para Jesus, para a obra, ou seja na nossa vida pessoal também e profissional. A gente inicia um projeto, mas como a gente não consegue alcançar, né,
sucesso, né? A resposta imediata, né? Nós somos muito imediatistas. Então, ou a gente idealiza, né, também um sucesso e que não é aquilo que a gente estava esperando, e a gente começa a achar que nós não somos capazes e a gente acaba não suportando aquela pressão, ou a pressão que a gente sofre por terceiros mesmo, né, do ambiente onde a gente está inserido, ou a pressão por não sabermos esperar, né, ou não sabermos compreender a resposta e o que é sucesso, né, principalmente aos olhos de Deus, né. Os nossos olhos são olhos diferentes do que Deus enxerga, né, e nós não conseguimos também entender e esperar aquele tempo do Senhor. Né? E quantas vezes a gente não começa algo e a gente acaba deixando, né? Mesmo que por um breve momento, assim como Pedro, mas isso ocorre conosco porque somos seres humanos, assim como Pedro, né? Dificuldades surgirão durante o processo, né? É preciso resiliência. Vejamos o que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ele diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que que esse versículo está querendo dizer, né? Com essa questão de pôr a mão no arado e olhar para trás, é justamente a questão que nós precisamos ter coerência, perseverança e fidelidade. Nós não podemos viver nessa constante, dar um passo para frente e dois para trás, né? Nós não podemos ficar sempre assim. Eu dou um passo para frente, recuo dois. Então eu tenho que ser constante, perseverante, dar sempre passos à frente e não ficar, né, voltando, retornando, né? Então assim, olha, vamos ver, né, o que o apóstolo Paulo também, um grande apóstolo, né, deixou como conselho para nós, né? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, que nós possamos seguir esse conselho, né, do apóstolo Paulo. Vamos olhar para as coisas que estão à nossa frente, que estão adiante. As que ficaram para trás, já ficaram para trás, né? Vamos ficar com o nosso foco de continuar na caminhada, orando, adorando a Deus, obedecendo e servindo, né? Fazendo a nossa parte de levar a palavra, que todos nós somos responsáveis por isso, né? Para ganharmos, né, realmente o prêmio, né, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, podermos viver essa vida, né, na eternidade com o nosso Senhor. Vamos dar agora continuidade aqui no assunto da revista, tópico 3. A depressão leve ou moderada também é perigosa. Sentimentos semelhantes aos de Pedro podem trazer riscos sérios à saúde emocional das pessoas. Muitas vezes achamos que alguns motivos são banais e não damos a devida atenção aos sintomas. Na verdade, o que pode ser besteira para uns são motivos graves para outros. Vai desde perdas afetivas, de emprego, de casamento, de objetos considerados valiosos, falecimento de pessoas e animais de estimação e etc. Há muitas situações, né? Sem falar dos pecados cometidos que podem gerar muita culpa diante de Deus. E tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande a ponto de fazer a pessoa perder o interesse por coisas que amava muito. Por isso, é preciso estar atento aos sintomas, né? Esses sintomas podem ser alterações do apetite, de peso, de sono, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões, pensamentos de morte e ideação suicida. Esses são um dos sintomas além da ansiedade. Lembrando que a ansiedade, ela anda de mãos dadas com a depressão. Então, esses são alguns dos sintomas, né, que a gente precisa estar atento
E a gente precisa sempre lembrar o seguinte: nós não devemos, né, banalizar o que o outro sente diante de circunstâncias ruins, né, ou de transgressões cometidas. Procure ajuda. Caso você tenha algum desses sintomas, não sofra sozinho. A gente sempre vem falando isso nas nossas lições. Não sofra sozinho. Depressão, ansiedade é uma doença, tem tratamento, tem acompanhamento, tem médicos especializados que podem te ajudar na obtenção da cura, tá? Procura ajuda especializada. Caso você conheça alguém que está com esses sintomas, ofereça ajuda. Às vezes as pessoas estão ali precisando realmente ser ouvidas, serem vistas, né? São sintomas e sinais, às vezes, muito sutis. É preciso a gente estar realmente muito atento, porque às vezes passa realmente desapercebido. Mas se você percebeu algum desses sintomas em alguém próximo a você, ofereça ajuda. Esteja disposto a ajudar, tenha paciência, trate com amor e com carinho. Essas pessoas precisam de cuidados. Lembremos o que o salmista disse, né? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos 73, versículo 26. Busque o Senhor e se fortaleça nele, né? É no Senhor que nós conseguimos nos fortalecer. Fortalecemos, né, o nosso espírito, né? E também conseguimos fortalecer o nosso emocional. Mas caso você não consiga, ainda assim, estando ali, se voltando para Deus, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor, busque ajuda especializada. Deus também deu a ciência, no caso, né, desenvolveu na medicina o estudo da psiquiatria e da psicologia para estar a serviço da humanidade, para poder cuidar do próximo. Então, toda a ciência é dada por Deus. Não ignore, né, a ciência. Use da ciência caso você esteja precisando de ajuda. Vamos para o tópico 4. Tópico 4. A sensibilidade de Jesus. Podemos observar em Jesus uma preciosa dica sobre como devemos tratar alguém com os sintomas de uma depressão leve ou moderada. Jesus chega com carinho, com muito amor, focando no futuro, no potencial de Pedro e não no que havia acontecido, e nem nas suas limitações. Assim podemos proceder com aqueles que sofrem este tipo de mal, né? Jesus, quando ele aparece depois para Pedro, né, e fala com Pedro, ele não fica apontando Pedro, dizendo que você me abandonou, você me viu lá, não falou nada, você voltou a ser pescador, queria abandonar. Não, Jesus, ele chegou com carinho, com amor, focando no futuro. Ele sabia que lá no coração de Pedro havia um potencial, né? E que ele poderia usar aquele servo para poder levar a palavra e fazer a obra. O coração dele estava ali, estava disposto. Ele precisava apenas ser tocado com carinho e com paciência, com amor. Jesus soube fazer, né? Tudo isso. Então, esse é um exemplo que nós podemos, né, seguir, o exemplo sempre de Jesus. Então, quando nós vamos proceder com aquelas pessoas que estão, né, com esse tipo de doença, da depressão e da ansiedade, também deve ser com carinho, com paciência, com amor, lembrando que elas têm potencial, né, e que podem ser pessoas produtivas e felizes, né, e saudáveis. Então, vamos ver aqui. Né? Jesus se preocupa com a gente. Em Salmos 86, versículo 7, diz assim: no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Então, o salmista já vinha dizendo, né, que o Senhor, ele se preocupa conosco, né? No dia da angústia, quando você clamar ao Senhor, ele vai te responder. Então, ele não tinha uma dúvida, ele tinha uma certeza que Deus responde. E isso a gente precisa ter em nosso coração também, porque Deus com certeza responde e nos auxilia. 2. Ele conhece nossas limitações. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, podemos ver que diz assim: minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, isso foi Paulo, né? Paulo, Deus responde, Jesus responde a ele, né? Que a graça era suficiente, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu estou fraco, na verdade é que eu estou forte, né? Porque é o poder de Deus, né? Que se revela sobre mim e isso me deixa forte, né? Então, vamos ver agora aqui o próximo, 3. Ele me ama como sou. Em Romanos 5, versículo 8, podemos ver: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, realmente, né? Jesus, ele me ama com as minhas falhas. Ele ama vocês com as falhas que nós temos, né? Porque ele já morreu por nós ainda quando éramos pecadores. E agora que aceitamos Jesus e somos justificados por ele, esse amor permanece. É um amor que é incontável, não dá para mensurar o tamanho desse amor, né? Então, vamos ver agora aqui o 4. Em Jesus encontramos amor e carinho. 1 João 4,19. Diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, assim, Deus é amor. Ele nos amou primeiro. Então, nós devemos amá-lo e amar o próximo, porque ele já deu o primeiro exemplo, ele já deu o primeiro passo. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, né? E continua nos amando, mesmo a gente fazendo tantas coisas erradas. E esse amor é imutável, é o único amor que não muda, né? É o amor de Deus, a única pessoa que você não vai se decepcionar é com o nosso Senhor. Ele é o único que é incapaz de nos decepcionar, porque ele é perfeito e o seu amor é imenso. 5. Em Jesus somos instrumentos poderosos de ajuda, né? Através de Jesus, do Espírito Santo de Deus, nós somos instrumentos, podemos ser instrumentos poderosos de ajuda em favor ao nosso próximo. Em Gálatas 5, versículo 13, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Você vê aqui que o amor é fundamental em tudo, né? O amor está presente em tudo, porque Deus é amor. Então, nós fomos chamados realmente para essa liberdade, a liberdade para nós conhecermos, né, que Jesus é a única forma, né, de estarmos com essa ligação com Deus, porque ela havia sido quebrada, ele é a ponte, esse elo, que faz com que a gente se aproxime mais de Deus e que nós possamos, né, futuramente viver a eternidade com Ele. É através do Senhor Jesus, reconhecendo como nosso único e legítimo Salvador, né? Então nós devemos também servir uns aos outros mediante o amor. Eu devo servir ao meu irmão, estar pronto a ajudar, a ouvir, né? E levar essa boa nova, né, de libertação, porque a verdade liberta. As pessoas que ainda não conheceram Jesus e não o reconheceram como seu legítimo Salvador, elas estão aprisionadas, elas estão em cativeiro, né, são cativos no pecado, né? E a gente sabe que os caminhos do pecado são caminhos de morte. E se eu quero ter a vida eterna ao lado do meu Senhor, eu desejo que as outras pessoas também tenham, né, possam viver dessa liberdade, dessa maravilha. E que nós possamos, né, usar tudo que nós aprendemos aqui no decorrer dessas lições, que tem sido muito edificante, tem me feito refletir muitas coisas e pensar em praticar e pôr em prática também, né, esses aprendizagens, que vocês possam também colocar em prática tudo que vocês aprenderam. E que peço aqui a Deus que fiquem com vocês, né? E até a próxima aula. Tchau!